Chamou? Acho que tinha chamado. Chamou? Chamou. Shalom, shalom. Deixa eu tirar o óculos, senão está dando reflexo. E aí, tudo bem? Desculpa o atraso, gente. Eu estava vindo, eu não sei o que exatamente aconteceu no trânsito aí da cidade, que virou um... tive que levar a Silvana para a igreja, me atrasei. Mas cheguei a tempo. Uns minutos. Aí deu uma no caminho? Hã? Deu uma de Velozes e Furiosos no meio do caminho? Com certeza. Tive que entrar por umas ruas, cortar o bairro para sair, porque senão não chegava a tempo. Eu não sei o que aconteceu. Falaram que era um acidente, mas eu não vi nada. Mas o trânsito, você já viu? Não sei se é o pessoal que está indo para a praia, que aqui começa a ficar meio tumultuado o trânsito por causa disso. Aí, mas não sei. A galera diz que não tem dinheiro, mas para ir para a praia, parece que todo mundo arruma dinheiro, né, Abba? Pobre a gente. Pobre a gente. É um feriadinho, o dinheiro aparece. Pobre é a gente, né? A galera fala que está sem dinheiro, mas é churrasco, é não sei o quê. Mas apesar Estão na churrasco, pode chamar o Apóstolo Santo que a gente vai, viu? Churrasco? Tô falando, se tiver alguém na live aí que vai fazer churrasco, é só chamar que a gente tá indo. Opa, é nós aí. Chega junto. Amém. Amém. Vamos lá, então? Vamos lá, apóstolo. À vontade. Então, vamos lá. Eu tinha meditado num texto, eu até comentei com o pastor sobre o texto, e o texto ficou no meu coração, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é sobre oração, e eu entendo que para a gente começar a viver tempo de oração, e a gente entender esse tempo de oração, a gente precisa entender o nível de guerra, aquilo que o Senhor quer nos colocar, onde o Senhor quer nos pôr, qual é a disposição da gente em orar. Sabe, quando a gente lê, eu vou ler o texto, aí a gente comenta, né? Efésios 6, a partir do verso 10, um texto bem conhecido, mas eu acho legal a gente ler. Efésios 6, a partir do 10, é assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Aqui Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, né, sobre esse posicionamento de oração. Quando a gente lê e vai entender, Éfeso era uma das igrejas na cidade de Éfeso, era uma cidade muito idólatra. Muito idólatra. Então, quando Paulo está ali falando, explicando para eles, trazendo para eles uma direção de oração, de como eles deveriam se revestir para começar a orar. E hoje é a primeira quinta que vocês vão estar falando de oração. Então, entender como eu tenho que me pôr diante da oração. Uma das coisas que Paulo fala aqui é sobre todo tipo de oração. Há vários tipos. Há vários tipos de oração. Né? A oração de súplica, oração de rendição, oração de ações de graça, orações de guerra, orações de várias formas que você pode usar. E eu sei que nessas quintas vocês vão falar vários tipos de oração.
Agora, o que é interessante, né, é que todas elas você tem que estar revestido da armadura. Paulo fala que a armadura, e depois ele diz todo tipo de oração. Ele não está dizendo que você tem que pôr a armadura só quando você for para uma oração de guerra, para uma oração de libertação. Não, ele está falando todo tipo. Então, a armadura, ela é um revestimento. Né? Ele diz aqui, vista a armadura. Ele não diz revista a armadura, porque é uma coisa diferente. Revestir é você colocar ela por cima. Vestir é você colocar ela em você. Então ele está falando, você tem que vestir e não pôr ela por cima. Ela tem que estar em você. Vestir é você pôr a camiseta. Por exemplo, eu pus a camiseta. Eu estou vestido com a camiseta. Quando eu pego uma jaqueta, eu ponho a jaqueta em cima da camiseta, eu estou me revestindo da jaqueta. Ela está em cima da minha camiseta. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ele estava sendo vista a armadura. Então, coloque ela por cima de tudo. Você vai estar ela aqui. E depois, o que for colocado, depois é que vai vir e vai ser o tipo de oração. Como assim? Nós precisamos colocar a armadura, vesti-la. Aí vamos imaginar que você vai para uma oração uma oração de rendição, de súplica. Você coloca sobre essa armadura, aí você vai colocar um manto ou colocar uma vestimenta, né? A gente falava muito sobre a vestimenta do manto de humildade para orar sobre isso. Então você coloca por cima da sua armadura. A armadura ela é a base para você poder começar qualquer nível e tipo de oração. E ele vai dizendo as armas que deveriam ser. E eu gosto quando ele fala aqui, né? Até uma coisa que eu sempre repito, que ele fala, revestivos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele está falando assim, que você vai receber força e poder, níveis de oração. Ela vai ter e vai trazer para nós força e poder. Então eu tenho que entender que eu, quando vou orar, eu vou buscar o meu Deus, eu vou entrar na presença dele, o Senhor vai me fortalecer. E com isso vai gerar em mim poder. E por isso a oração ela tem que ser algo, na minha vida, constante e necessária. Da mesma forma que a palavra de Deus. Eu não posso usar a oração só quando eu preciso de algo com Deus. A oração ela é a minha chave de intimidade. Ela é o meu ponto onde eu vou falar com Deus. Onde eu falo e eu ouço o Senhor. Onde eu entro na presença dele. Onde eu vou estar com ele. Onde ele também vai se derramar sobre mim, trazendo para mim força e poder naquilo que eu vou viver, naquilo que o Senhor vai trazer para a minha vida. Então eu tenho que ter essa disposição e essa verdade dentro de mim quando eu quero viver um tempo de oração. Se eu quero viver uma vida de oração, eu preciso sim vestir a armadura, colocar a armadura e estar pronto para tudo aquilo que o Senhor vai liberar e trazer para a minha vida. Agora, como que eu visto essa armadura? A armadura, ela é espiritual. Então, eu preciso entender que não é o homem físico, mas é o homem espiritual que se reveste da armadura. É o homem espiritual que tem que estar com essa armadura. Eu tenho que estar com a armadura todo tempo? Todo dia? Sim, todo dia. Revestir com a armadura. E não importa qual o tipo de oração, mas que eu esteja com a armadura, pronto para isso que o Senhor tem para mim. Então, o que eu começo, né? Como eu começo? Então, vamos lá. Vamos trazer essa armadura para a gente poder entender como é a vida de um intercessor, como é a vida de alguém de oração, como é a vida de alguém que quer começar um tempo de oração. Primeira coisa que eu tenho que entender, né, é colocar diante de Deus. Se eu quero viver isso, uma das coisas principais é colocar minha vida diante dele em arrependimento. Sempre. A base de intimidade com Deus, ela vem dentro de três coisas. Três bases principais. Arrependimento, confissão e mudança de vida. Eu não posso começar um tempo de oração, ou começar uma vida de oração, ou ter essa disposição de oração, se eu não tiver essas bases. Se eu não tiver uma vida de arrependimento, de olhar para mim e falar, Senhor, me perdoa, né? Olha o pecado, né? Confessar o pecado e ter uma vida de mudança. Ah, mas isso aí é só para crente que já está há mais tempo? Não, irmão.
Não, isso é base para todo mundo. Mesmo quando alguém vai aceitar Jesus, é a base disso. A base de confessar o pecado, me arrepender e mudar de vida. Então, arrependimento, confissão e mudança é a base de todo cristão. Então, se eu quero ter uma intimidade com Deus, essa é a chave que vai virar. Para que eu possa orar. Para que eu possa chegar diante de Deus, adentrar ao Senhor com a minha oração. Né? A não ser, né, a única coisa que vai chamar a atenção de Deus, né, é quando há uma oração, quando busca essa transformação. Ah, mas o cara está em pecado, apóstolo, e orou, né? E Deus ouviu. Irmão, eu entendo o seguinte, que Deus vai ouvir uma oração assim, para que haja arrependimento, confissão e mudança. Porque a intenção do coração de Deus é que todo homem se salve. Agora, se eu já tenho Jesus, se eu já estou caminhando, ou se eu tenho um encontro com Ele, a minha vida de oração ela tem que ser essa base. Eu preciso olhar para mim e falar, Senhor, me perdoa. Né? O próprio Jesus, ele começa a oração do Pai Nosso ensinando que deveria haver, pedir perdão, liberar perdão, entrar na presença de Deus, porque esse era o caminho principal de mudança. Então, se eu entro com arrependimento, confissão e mudança, e eu começo a fazer, e eu falar, Senhor, me perdoa, Senhor, o próximo passo agora é me vestir de armadura. Né? Então, como eu vou colocar essa armadura? Qual é a peças que eu coloco? Da mesma forma que as peças são espirituais para um corpo espiritual. Então, eu preciso aprender isso. Eu preciso trazer isso para a minha vida. E como eu coloco? Eu gosto sempre de imaginar a primeira peça, né? A Bíblia fala que a primeira peça é o cinto da verdade. Por que o cinto da verdade? Porque a base da armadura é a verdade. Porque o cinto era onde toda a armadura do soldado ficava presa. Então, o cinto era a verdade. Se a verdade não estiver bem colocada, tudo que fizer não dá resultado. Então, por uma oração, se a oração não tiver verdade, tudo não encaixa. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, para alguém que quer começar um nível de oração, um tempo de oração, entender a oração, tem que haver verdade. Tem que haver verdade. Não tem como eu ter uma vida de oração se eu não for verdadeiro. Se eu não estiver trazendo diante de Deus e sendo verdadeiro diante do Senhor. Aí vira hipocrisia, vira religiosidade. Né? O religioso, o hipócrita, ele tem a vida dele baseada em mentira. Agora, um cristão em Deus que quer começar uma vida de oração, ela tem que ter, a primeira coisa, a verdade como base, o cinto da verdade. E o cinto era onde prendia e todo o resto da armadura ficava preso no cinto. O cinto é a verdade. Então, por isso que a base, né, da armadura, e o próprio Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Jesus traz esse título para ele, de ser a verdade. Né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo, olha, a verdade é a base. Então, para uma vida de oração, o primeiro ponto é o cinto e é a verdade. Não tem como. Por quê? Porque, na verdade, não vai caber religiosidade nem hipocrisia. Na verdade, a gente fala quem a gente é diante de Deus. Né? Não adianta você querer enganar Deus. Né? Não adianta você querer trazer, tentar falar coisas que você não é. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente quem você é e o que você está fazendo ali. Eu já vi muita gente começa a oração fazendo umas orações assim, tão cheia de frases e de coisa religiosa, e você está olhando o cara orar aqui e fala, mas o cara não é nada disso que ele está falando. Né? Começa uma oração mentirosa, começa uma oração falsa. Então, para alguém que quer começar oração, primeiro ponto, primeira peça, seja verdadeiro com Deus, seja verdadeiro com você, seja verdadeiro. Não importa o nível de vida que você tenha. Jesus, uma vez, deu o exemplo do publicano falando sobre isso, sobre o fariseu e o publicano. E ele falava, o fariseu batia no peito, eu oro, ó Senhor, olha a minha vida, eu sou
sou dizimista, eu oro tantas vezes, eu jejuo tantas vezes, não sou que nem esse publicano. Eu publicano lá embaixo, né? Na oposição ali, o publicano, olha, Senhor, eu sou pecador, estou aqui, sou pecador e estou, né? Aí Jesus fala, qual oração foi ouvida? Qual é a base ali, né? É a verdade. Então, a verdade, a primeira peça da armadura é o cinto, é a verdade. Segunda coisa de uma oração ou de alguém que começa a oração, justiça própria, que é a couraça. A Bíblia fala, coloca a couraça da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Qual é o contrário? Se o cinto é a verdade, o contrário é a mentira, a justiça de Deus, o contrário é a justiça própria. Agora, como é que é uma oração de justiça própria? Você já viu? É a oração vingativa. Toda justiça própria está ligada na vingança. Então é aquela oração assim, Senhor, olha a minha luta, né? Mostra para o fulano quem eu sou. Mostra para o fulano a luta que eu estou passando. Olha, Senhor, olha a luta que eu estou passando, olha a dificuldade. Mostra para o fulano que podia me ajudar na ajuda. Pesa a tua mão. Né? Já viram oração assim? Né? Pesa a tua mão, Senhor. Mostra que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Isso é o tipo da oração justiça própria. Que a couraça já foi para o beleléu, entendeu? Está na couraça própria, em vez de estar na couraça de Deus. Né? Já começa com a sua justiça própria. Né? É agora aquela musiquinha, né? Quem me viu caído vai me ver. Né? Quem me viu não sei o quê. Sabe aquelas musiquinhas de vingança, aquelas musiquinhas vingança gospel, né? Então, aquilo é justiça própria. Aquilo é justiça própria. Como que eu ponho uma couraça da justiça de Deus para orar? Né? A justiça de Deus é você entregar na mão dele e falar, Senhor, faça a tua vontade agora. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Uma das coisas da justiça de Deus é a gente aprender a orar pelo inimigo. Você sabe que Deus... Não, Jesus nunca mandou a gente orar pelos pais, nunca mandou orar pela esposa, nunca mandou orar pelos filhos. A Bíblia falou orar pelos governantes, depois falou orar pelos inimigos. Aí você fala, mas como assim? Porque era uma coisa meio óbvia, você orar pelos filhos, pela esposa, pela casa. Agora Jesus vem falar o que não é óbvio, fala, ora pelos inimigos. Por quê? Por causa da justiça. Por causa da justiça. Quando eu vou para a justiça de Deus, eu consigo orar para os inimigos. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Eu lembro, quando criança, a gente ia muito em vigília, né? Quem é mais velho, crente há mais tempo, que nem eu, assim, né? Tá mais tempo. A gente ia naquelas vigílias que o povo orava, Senhor, pesa a tua mão sobre a vida do fulano. Pesa a tua mão sobre a vida do ciclano. Sabe? Como aquelas orações que a pessoa achava que estava sendo muito espiritual e, na verdade, estava movido uma vingança, uma justiça própria. Agora, sabe quando você pede para Deus pesar a mão? Sabe como Deus pesa a mão na vida de uma pessoa? Aí que é doido, né? Quando você pede para Deus pesar a mão, Deus vai pesar a mão? Vai. Como? A mão, a destra de Deus é quem vem. E a destra de Deus é Jesus. E a destra de Deus traz salvação. Quando você ora por alguém e fala, Senhor, pesa a mão, você está dizendo, Senhor, salva aquela pessoa. Salva aquela pessoa. Só que aí, meu querido, Deus vai salvar aquela pessoa, ela vai conhecer a Jesus, ela vai se tornar um irmão em Cristo, e aí você vai ter que resolver as coisas com ela. Entendeu? O problema é que a gente acha que pesa a tua mão e Deus vai arrancar o couro, vai esmagar que nem piso. Não, irmão. Deus vem com a mão e fala, é para eu pesar a mão? Legal. Deus vai e salva aquela pessoa. Salvou, você vai ficar sabendo, porque Deus vai fazer você saber. Deus falou, olha, sabe aquele que você pediu? Que você tinha uma treta com ele, você pediu para pôr a mão? Eu pus, eu salvei. Agora, vai lá consertar, porque você é crente há mais tempo. Mostra para ele o meu amor agora. Aí você vai ter que ir lá. Isso é pesar a mão. Quando eu ando em justiça de Deus,
e não na minha justiça própria, quando eu oro pedindo a Deus justiça de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo essa justiça, estou levando essa justiça para Deus, falando, Senhor, executa a sua justiça. Faça a tua vontade, porque eu não consigo. Essa justiça é poderosa, essa justiça é tremenda, essa justiça é Deus agindo. Sabe, muitas vezes a gente vai ter que usar o cinto da verdade, porque o cinto é a base, e a justiça se encaixa a couraça se encaixa no cinto. Então eu só consigo viver a justiça de Deus quando eu estou vivendo a verdade. Então o que eu tenho que fazer? Senhor, eu por mim não consigo, mas eu vou para o Senhor. Então que não seja a minha vontade, não seja a minha justiça, mas a tua. Isso é ser verdadeiro diante de Deus. Aí quando eu faço isso, a justiça de Deus se estabelece. A justiça de Deus vem. E aí a gente recebe isso de Deus. Bem? Outro ponto da couraça que eu tenho que ficar muito atento é quando eu vou embraçar o escudo da fé. E fé, irmão, é algo que Deus vai treinar em nós durante toda a nossa vida com Ele. Fé, ela é acrescida todo dia. A fé é diferente de salvação. A salvação, eu recebo salvação. A mesma salvação que eu recebi quando eu tinha 6 anos de idade é a mesma que eu tenho hoje com 52. A minha salvação não aumentou nem diminuiu. Eu sou salvo tanto quanto eu era. A salvação está ali. O que aumentou, o que teve de mudança foi a santificação da minha vida, o entendimento do Senhor e a fé. Então a fé, ela aumenta. A fé, ela aumenta. E eu tenho que trabalhar minha fé todo dia. Eu tenho que trabalhar minha fé todo tempo. Eu tenho que trabalhar minha fé toda manhã. A minha fé, ela cresce. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Tem muita gente que acha que a fé vem ouvindo pregação. Sabe? Ouvir pregação é muito bom. Ouvir pregação nos alimenta. Ouvir pregação nos fortalece, é maravilhoso. Mas eu tenho que entender que a fé, ela cresce quando eu vou para a palavra. Então, mas não é ouvir a palavra? Exatamente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro, ela é uma pessoa. Por isso que eu ouço, eu não leio. Se eu vou para a Bíblia para ler a Bíblia, ela se torna um livro. Se eu vou para a Bíblia para ouvir a Bíblia, ela se torna uma pessoa. E ela é uma pessoa, ela é Jesus. Então, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu vou na posição de estar diante da Bíblia para ouvir o que a Bíblia tem para mim, a minha fé é acrescida nisso. Amém? A minha fé vai ser acrescida nisso, quando eu vou para a Bíblia. Apóstolo, mas se eu ouvir uma pregação, é legal, pregação nos alinha para a santidade. Amém? Pregação nos alinha para a santidade. Fortalece aquilo que eu já tenho. Agora, presta atenção numa coisa. A fé, ela vem através disso aqui. Então, um cristão que não lê a Bíblia, ele não tem fé. Ah, mas eu ouvo os outros para pregar. Exatamente. Você tem um alinhamento de santidade. Você tem um alinhamento para você viver uma vida conforme os padrões do Senhor. Você tem uma... Por quê? Presta atenção. Deus, ele fala, quando ele dá as leis para Moisés, que o povo deveria ler a lei e não ouvir a lei. Então, Moisés trazia a lei era trazida, era falada. Só que o Senhor fala, escreve a lei. Então, eles têm que ler a lei, não é só ouvir a lei. Por quê? Porque a lei, ela vem pelo ouvir. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E o Senhor vem, a Bíblia vem e fala isso. Então, se eu quero ter uma vida de oração, não tem como eu ter uma vida de oração se a palavra de Deus não está comigo. Porque a palavra é o meu escudo. E a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo fala, para eu me defender de todos os dardos inflamados do maligno. O que é me defender de todos os dardos inflamados do maligno? É estar embraçado com a minha fé. É ter a Bíblia como a minha fé. Pegar a Bíblia aqui, ó. Quando o diabo vir falar para você assim, olha, não vai dar certo esse negócio. Não, o Senhor falou para mim. A palavra de Deus me garante, o versículo tal, tal, tal. E não adianta eu chegar e falar assim, o diabo vem e fala assim, olha,
Isso não vai dar certo. Ah, mas um pastor, Luiz, pregou lá no domingo que a minha que teria. O diabo fala, tudo bem, o Luiz pregou. Mas e você? O que está dentro de você? A palavra. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo isso, sabe, o que eu estou falando é que tem muita gente que acha que está tendo a fé acrescida só porque houve a pregação do domingo. E acha que está crescendo a fé porque vê pregação. Não, irmão. A pregação, de novo, vou repetir, ela te alinha, te fortalece para a tua vida de santidade. Agora, a fé, ela vem quando eu vou para a palavra de Deus. Quando eu entro na palavra e a palavra fala comigo. Fala comigo. Eu tenho que ler a Bíblia quanto? Até ela falar com você. Até ela falar com você. Sabe, às vezes eu pego a palavra de Deus, eu abro, eu oro, tal, e aí quando eu vou ler um versículo, Deus já fala comigo. Às vezes eu vou ler e eu fico lendo a Bíblia, vários capítulos. Ah, aquilo acrescenta, sim, acrescenta no meu vida. E de repente um versículo faz assim, eu falo, nossa, que versículo poderoso, que frase tremenda, né? E aquilo traz vida para mim. Então, aquilo tudo que eu li foi bom, foi, mas na hora que Jesus falou. Aí quando a palavra de Deus traz vida, quando ela se torna viva, quando ela fala comigo, a minha fé é acrescida, eu ganho um escudo. O tempo eu falo, Senhor, obrigado. Era o que eu precisava para hoje. Era o meu maná de hoje. Era a minha porção. Então, para eu ter um escudo, eu preciso estar mergulhado na palavra. Se eu quero ter uma vida de oração, a palavra tem que ser base. Não tem como eu ser alguém que ora e não conheço a palavra. Não tem como eu ser alguém que ora e não tenho a palavra para a minha vida. Então, se você quer começar um tempo de oração, uma vida de oração, a palavra de Deus, ela tem que estar e ela é imprescindível, porque a fé, o seu escudo, vai vir disso. Bem? Outro ponto que eu quero falar, já que a gente está falando do escudo, é a sandália. A Bíblia diz a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Sandália, o que é a preparação do Evangelho da Paz? Eu pregar o Evangelho. Por que a pregação está ligada à sandália? Porque a pregação, ela não é falada, ela é vivida. É na minha caminhada do dia a dia. Eu prego o Evangelho, eu prego a palavra, eu prego o Evangelho no meu dia a dia, na minha caminhada. Por isso é a sandália. Eu tenho que dar. Então, a sandália fala de uma coisa: testemunho. Testemunho. Se eu quero ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de testemunho. E sabe, alguém que ora é alguém que vive testemunhos. Vive testemunhos. Toda pessoa que tem uma vida de oração, ela tem testemunho para contar. Às vezes as pessoas falam, já aconteceu comigo, já as pessoas dizem assim, eu queria ter testemunho. Eu falo, você ora? Quem ora tem testemunho para contar. Quem ora conta, quem ora tem coisas para contar, quem ora pode contar coisas. Né? Eu fico, às vezes, impressionado com a minha sogra. Né? Minha sogra tem de convertida, sei lá quanto tempo já. Deve ter já o seu, sei lá, mais de 50, 60 anos de convertida. E uma mulher sempre foi de oração. Meu irmão, quando você senta para falar com a minha sogra, rapaz, pensa na mulher que começa a contar testemunho de oração e não sei o quê, não sei o quê. E ela está na minha célula. Pensa numa prova, meu filho. Quando eu falo para ela, a senhora quer falar alguma coisa? Meu pai. Ela já vem assim, olha, essa semana Deus falou comigo isso, aí falou ontem isso, hoje falou isso. Às vezes eu falo, tá bom, a gente já, agora vamos, deixa a outra falar. Porque é uma mulher de oração e que tem tanto testemunho. Sexta-feira a gente estava na célula, aí ela e meu sogro tiveram Covid, pela segunda vez. Aí dessa vez até que ela ficou bem malzinha assim, mas graças a Deus já está bem. Aí eu falei, a senhora quer falar um pouquinho? Ela, estou um pouquinho cansada, porque ela estava se recuperando.
Eu falei, então tá bom. Não, mas eu vou falar. Eu falei, então tá bom, então fala. Ela contou do Covid, do que ela pregou para o médico, do que Deus curou ela, do que Deus fez isso, que Deus foi. Então eu falei isso porque a senhora estava cansada que aconteceu tudo isso. Se tivesse boa, porque quem ora tem testemunho, quem ora tem sandália no pé. Por isso que a Bíblia fala que a sandália a gente vai pisar as serpentes e escorpiões. É com o nosso testemunho, é com o testemunho de vida. Quem ora tem testemunho de vida, pode contar. Você prega o evangelho. Sabe, discipulador tem sandália, tem testemunho de vida. Nunca ande com gente descalça. Gente que não dá bom testemunho. Sabe? Gente que não dá bom testemunho. A gente só tem que tirar o sapato diante do Senhor. Quando ele pede para alguns homens da Bíblia tirar o sapato, é porque ele tinha um porquê. Ele tinha um porquê. Né? E ele fala disso. Né? Então, sandálias, a sandália fala de testemunho. Se eu quero ter uma vida de oração, seja alguém que tenha sandálias, que tenha testemunho. A espada do Espírito, lógico, eu já acabei de falar, é a palavra de Deus. Ninguém ora, ninguém tem uma vida de oração se ela não conhece a palavra de Deus. Eu acabei de dizer que a palavra ela fala. Agora eu preciso aprender aquilo que ela fala como espada. Então ela é minha. A espada, ela é uma arma tanto de ataque quanto defesa. Então eu me defendo quando no meio de uma luta, no meio de uma situação, eu vou contra. Às vezes as pessoas falam, a espada contra o diabo. Não, irmão, às vezes é contra a gente mesmo. Às vezes é contra os nossos sentimentos, nossas emoções. E aí eu preciso ter a palavra de Deus para manter minha alma ficar quieta. Sabe? Às vezes a alma briga com a gente. A Paulo fala isso, que o homem espiritual briga com o homem carnal. O que ele está dizendo? Que o homem espiritual ele vai ter essa guerra com aquilo que é as emoções. E a gente tem. O diabo, sim, o diabo é verdade. O diabo vem, vai lançar a seta. Eu já falei que o escudo ajuda e a espada você ataca. Mas a grande luta também com a gente é com a gente mesmo. Então alguém que vai ter uma vida de oração, precisa aprender a usar a espada para controlar a si mesmo. Pegar os versículos e falar, isso aqui é a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia, ela é a grande constituição do céu. E eu não sou aquele que anda na terra, eu sou o que anda no céu. Então eu preciso entender o que o céu diz para a minha vida. E eu tenho que andar conforme a constituição do céu. Alguém que ora tem que entender a constituição do céu. Por quê? Porque o mundo espiritual é legalista. O mundo espiritual trabalha em base de lei. De lei. O diabo trabalha em cima de lei, Deus trabalha em cima de lei. Deus instituiu leis. Então, a lei que Deus instituiu e eu preciso andar. Então, quando eu quero, aqui, naturalmente, eu quero algo que o juiz me dê, que o juiz aprove algo para mim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer meus direitos, conhecer a Constituição. Nós somos leigos, né? Aí a gente procura o advogado que conhece a lei, vai falar, olha, você tem direito nisso, nisso, porque a lei te garante isso, tem a lei que garante. Se a gente chegar diante do juiz com essa base, você ganha a causa. Quando eu vou orar, eu preciso conhecer a palavra de Deus, para eu ter e saber qual é as minhas bases para que eu ganhe a causa. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. A espada ela tem que ser uma arma na minha mão. O próprio Paulo fala dos obreiros, né? Que os obreiros deveriam conhecer, manejar bem a palavra. Então, se eu quero ter uma vida de oração sadia, boa, eu preciso saber usar a palavra. Porque se eu não usar a palavra dessa forma, ou ter esse entendimento da palavra, eu vou sempre apanhar do diabo. A gente vê quando o diabo chega para Jesus na tentação no deserto, lá em Lucas 3, ele vem, quando ele vem falar com Jesus, ele vai usar a palavra, e Jesus rebatia a palavra. Ali é uma luta de espadas. Né? Então,
tem muita gente que cai na conversa do diabo, que cai na conversa da sua própria alma, porque não conhece a palavra. Então, a espada é algo imprescindível para a gente. E a última coisa que eu queria falar, e eu deixei por último, é o capacete. A Bíblia fala do capacete para a salvação. O que é o capacete? Né? Por que o capacete é da salvação? Porque a luta nossa, toda a nossa luta é na mente. Toda luta, ela vem primeiro na mente. Então, a nossa oração, ela também vem, e também você vai criá-la dentro da sua mente. Então, o que acontece? Né? Por que o diabo trabalha tanto a nossa mente? Roubar de nós. O que ele vem roubar da gente? A principal coisa, identidade. Toda vez que o diabo vem bater na nossa mente, ele vem roubar a nossa identidade. Porque se ele roubar a tua identidade, se ele fazer você se perder na sua identidade, você não vai se posicionar mais. Então ele vai lutar contra a tua identidade, ele vai lutar contra isso em você, a tua identidade. É a maior briga dele contra você. E é a maior briga dos crentes hoje. É perder a identidade. Como? Quando eu não sei quem eu sou. Agora, qual é a minha maior realidade? É quando eu entendo que eu sou filho de Deus. Quando eu entendo que eu tenho salvação. E a salvação me faz ser filho. Por isso que o capacete é o capacete da salvação. Quando eu perco o meu capacete, eu perdi minha identidade. Eu não sei que sou salvo, eu não sei que eu sou filho. E toda vez que eu não me posiciono como filho, toda a armadura desmonta. Porque eu só consigo viver isso se a minha mente, o capacete está bem ajustado, eu entendendo quem eu sou. Sabe, queridos, a maior guerra do diabo contra você é fazer você não entender a sua identidade. A briga dele, o que ele fez Eva cair? Foi quando ele colocou Adão cair, quando ele colocou dúvida na identidade de Adão. Quando ele foi brigar com Jesus, em Lucas, qual é a base que ele vai usar? Trazer dúvida sobre a filiação de Jesus. Ele chega e fala para Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E é o que ele faz hoje com a gente. E isso desanima as pessoas a orar. Por que as pessoas não oram? Porque elas não entendem que elas são filhas de Deus. Porque se eu entendo que eu sou filho, e o próprio Jesus diz assim, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus começa a dizer assim, se teu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Se ele te pedir peixe, você vai dar uma serpente? Ele fala, certamente que não. Aí Jesus fala, vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se eu entender essa verdade, toda a minha oração vai ter uma base de eu chegar como filho diante do meu Pai que me ama. Agora, se eu perco a minha identidade, eu sempre vou chegar diante de um Deus. Então, quando eu chego diante de Deus, eu nunca sei se Deus vai me atender ou não. Porque vai depender da minha vida, da minha santidade, da minha consagração. Agora, quando eu oro, eu entro como filho, eu sei que o Pai vai me responder. Eu sei que o Pai vai me dar a resposta. Eu sei que o Pai vai gerar na minha vida transformação. Então, o capacete, ele tem que estar bem ajustado. Sabe, eu várias vezes já ministrei intercessores até. Aí você vai falar com intercessores, ou você vai falar numa sala de libertação, alguma coisa assim. Deus me mostra sempre o capacete. Às vezes eu vou orar com algumas pessoas e Deus me mostra como está o estado da armadura. Né? Se tem verdade, se tem justiça própria, se tem fé, se a palavra está ali, se tem bom testemunho. Né? E às vezes eu
vou orar, eu vejo o capacete amassado, capacete frechado. Por quê? São pessoas que já perderam a sua identidade. E aí, quando alguém está com o capacete desse jeito, qual é o tipo de oração? É sempre a oração do pedinte e não do filho. A oração do pedinte é aquele que não entende quem ele é. Aí ele fica pedindo, Senhor, se for da tua vontade. Né? A oração do Senhor, se for da tua vontade, é aquele que não conhece a Bíblia. Já começa por aí. Senhor, se for da tua vontade, epa, se você não sabe qual é a vontade, é porque você não conhece a Bíblia. Porque todo mundo que conhece a Bíblia vai orar dentro da vontade de Deus. Entende? Agora, quem não conhece a sua posição em Deus, não sabe que é filho, entende? Vai sempre fazer as orações de pedintes. Daquelas orações de Senhor, faz isso, Senhor, faz isso, Senhor, eu tal. Começa a pedir, tem listas. Sabe, quando eu sou filho, e eu entendo que eu sou filho, eu simplesmente entro diante de Deus e falo para ele assim, Pai, o Senhor sabe o que eu preciso. E o Senhor, como bom Pai, vai me trazer. E a única coisa que eu quero agora é ter intimidade com o Senhor. Sabe, queridos, quanto maior meu nível de intimidade, vai ser maior meu nível de resposta. Sabe? Uma vida de oração sem intimidade não é uma vida que tem dificuldade de viver resposta. Amém? Eu quero, sabe, que a gente entenda que uma vida de oração, eu tenho que estar revestido. Por isso que eu falei, a armadura, eu tenho que vesti-la para eu viver um tempo de bênção, para eu viver um tempo de graça. Amém? Falei demais? Galera, tem uma boa entrando aí, ó. A Beth, I love you, Beth. Eu vi o Valtinho também aí, Valtinho. Ei, volta aí de Brasília. Sumiu, garoto. Te amo, caboclo. Queridos, falei demais, não? Não, pelo amor de Deus. Nessa tocada aí, dá para ficar aí pelo menos... Faz a noite. Nossa Deus, irmãos. Sabe, a gente precisa aprender isso. E aí Paulo termina dizendo assim, né? Se a gente orar isso, a gente vai orar em todo o tempo. Como que eu oro? Às vezes as pessoas falam isso. Apóstolo, como que eu vou conseguir orar em todo o tempo? Eu falo, põe a armadura de manhã, sai de casa com a armadura. A tua vida vai ser uma oração constante. Você vai ter uma oração constante. Você vai estar ali vivendo esse tempo. Sabe? A sua intimidade com Deus, isso é algo que vai fluir de maneira tremenda, poderosa. Sabe? Não vai ter... vai fluir de uma maneira muito mais simples. Né? O segredo de ter uma vida santa diante de Deus, uma vida de oração poderosa, está ligada diretamente ao meu nível de intimidade com Ele. Verdade. Quanto maior meu nível de intimidade, maior minha vida de oração, maior minha vida de santidade, maior minha vida de caminhada. Sabe? Maior vai ser meu tempo tranquilo. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, é tão difícil ser santo, né? Querido, quando eu sou alguém falando isso, eu entendo o seguinte, que o nível de intimidade dessa pessoa está muito baixo ainda. Porque quando eu tenho um nível de intimidade com Deus, eu falo com Ele todo dia, eu tenho um nível de intimidade, a santidade ela flui, ela sai de mim. Sabe? Ela vai fluir de mim. A glória de Deus vai fluir de mim. Você sabe por que Adão e Eva estavam nus? Porque eles tinham tanta intimidade com Deus que a glória de Deus saía pelos poros deles. Então, quando eles olhavam para eles não viam carne, eles viam a glória. É a mesma coisa quando Moisés ficou 40 dias diante do Senhor, quando ele desce, a glória estava tanto dentro dele que vazava pelos poros, de dentro para fora, porque glória sai de dentro para fora. Por que
que Adão viu que ele estava nu? Porque o pecado barrou a glória. Quando barrou a glória, ele viu que ele estava nu. Então, o meu nível de glória com Deus, de intimidade com Deus, faz fluir pelos poros. Vai sair pela minha vida, entendeu? Então, isso é poderoso, né? Kathryn Kuhlman, grande, né? Kathryn Kuhlman, eu vi vários testemunhos de pessoas falando dela, né? Várias pessoas comentam sobre ela, e eu li sobre Kathryn Kuhlman, né? A biografia dela, e teve algumas, olha, não foi uma, foi algumas vezes essa mulher foi pregar, e ela era uma mulher baixinha, pequenininha. Até tem no YouTube, se você colocar Kathryn Kuhlman, acho que tem umas duas ou três pregações dela, já velhona, já, né? Kathryn Kuhlman foi pregar, a unção de Deus era tão forte nessa mulher, que ela, além dela trazer esse brilho, ela levitava, ela ficava para cima do chão. Para cima do chão. Em tempos agora, o quê? 50 anos atrás? 50 anos atrás? Aí você fala assim, mas é lá no tempo. Não, irmão, é agora. Então, se uma mulher daquela conseguia ter esse nível de intimidade, entende? Então, é possível para a gente ter, claro que níveis de intimidade, níveis profundos de intimidade, né? Kenneth Hagin tinha uma intimidade com Deus tão profunda que o homem ele chegava nos estádios, as pessoas começavam a ser curadas. Ele chegava, ele parava o carro, ele descia, quando ele entrava no estádio, na atmosfera do lugar, pessoas começavam a ser curadas. Então, se esse nível de glória, sabe, é um nível de intimidade, de oração, de busca, de pessoas que realmente buscam. Então, esse nível de intimidade é o que a gente tem que ter como alvo, sabe? Busca. E aí, só para terminar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. Eu acordo 4 horas da manhã, tenho que trabalhar, pegar ônibus. Sabe, a minha resposta é sempre assim, o seu nível de prioridade. Qual é o seu nível de prioridade? Entende? Eu ouvi esses dias uma frase, o pastor Paulo falou um negócio que ficou na minha cabeça, que eu ouvi. Ele falou, ele ouviu, não, foi ele, estou confundindo. Quem que falou? Não, foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele estava falando que ele foi para a Coreia, há uns anos atrás. E quando ele chegou na Coreia, numa igreja pequena, tinha uma igreja de 60 mil membros. Aí, pequenininha. Eles tinham oração todos os dias. Todos os dias, aquela igreja tinha oração. Das 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7 e das 7 às 8. Era a oração matinal deles. Então, o pessoal ia antes de trabalhar. Ia para orar. E ele disse que ele foi na oração, que ele foi das 5 horas da manhã, que já tinha tido. E ele conta, ele fala que quando ele chegou, já tinha o pessoal, os diáconos arrumando os carros, porque ele disse que aquela igreja estava lotada para esse tempo de oração. E ele disse que os 4 turnos, né, das 4 às 5, 5, 6, tal, até às 8, todas lotadas com o povo orando. Aí ele chegou no pastor. Ele falou, pastor, como o senhor consegue, como as pessoas veem o seu horário de oração? Ele falou, sabe o que acontece? É prioridade. Se você acorda 4 horas da manhã para você ir trabalhar para ganhar dinheiro, por que você não acorda um pouco mais cedo para buscar o Deus seu? Aonde está o seu coração? Ali também está o seu tesouro. Eu achei isso tão tremendo, e eu estou falando isso porque isso bateu em mim. Bateu em mim. Eu falei assim, como que a gente acorda 6 horas para ir trabalhar? Por que não acorda às 5 para buscar Deus primeiro? Será que não é o céu e depois a terra? Por que eu tenho ânimo para orar
é levantar e ir trabalhar para ganhar dinheiro, e eu não tenho tempo ou ânimo para levantar mais cedo para meu Deus, para Ele ser a minha prioridade. Sabe? Então, uma vida de oração, Deus tem que ser prioridade. Jesus tem que ser prioridade. Então, se eu quero ter uma vida de oração, eu tenho que parar de dar desculpa de tempo, de cansaço, de enfado, sabe? A gente perde muito tempo com essas coisas e não se dedica. Aonde estiver meu coração, ali está meu tesouro. Então, qual é o seu nível de intercessão? Qual é o seu nível de oração? Isso vai mostrar o que está aí dentro de você. Então, mas eu acordo 4 horas da manhã. Pois então, acorde 3 horas, 3h30. Dê meia hora para o Senhor antes de qualquer coisa. Dê esse tempo para Deus antes de qualquer coisa. Sabe? E eu garanto para você que não vai ter sono. Que não vai ter sono, não vai ter cansaço. Gente, eu dei aula no Ágape por 18 anos. E eu ficava admirado por aquelas pessoas no Ágape. As pessoas chegavam lá para ter aula, chegavam às vezes 7 horas da noite lá, e eu ia embora 10h30, quando acabava. E muitas pessoas de lá saíam de lá 10h30, iam pegar ônibus, metrô, iam chegar em casa meia-noite. Meia-noite e pouco, para no outro dia, 4 horas da manhã, tá pegando um ônibus de novo para ir trabalhar. E aquelas pessoas chegavam às 7 horas lá com uma alegria, com uma vontade da palavra de Deus. E eu ficava admirado. Eu falava para os alunos, eu falava, olha, eu sou fã de vocês, pela disposição. E toda a aula eu terminava orando, Senhor, renova as forças. Que no dia seguinte, o cansaço de ter ficado na aula não venha, mas que o Senhor renove. E eu ouvia muitos testemunhos deles falando assim, apóstolo, quinta-feira era o meu dia mais produtivo. Eu falava, por quê? Ele falou, porque na quarta eu tinha dado meu tempo para o Senhor. Eu tinha dado meu sono para Deus. Então, quando eu chegava na quinta, Deus me repunha. Deus me fortalecia. Deus me dava graça. Sabe? Então, quando a gente se dedica e a gente vai, Deus vai sempre recompensar. Até na força física, na força, naquilo que eu estou dando para Ele. Sabe? Começa o dia se entregando, começa o dia dando para Ele, sabe? Começa o dia tendo esse tempo de oração genuína, sabe? Mas eu não consigo dar 1 hora. Tudo bem, dá meia hora. Dá 20 minutos, mas dá de qualidade. Dá de qualidade, dá coisa boa. Uma vez um rapaz falou para mim assim, essa eu juro, que é a última testemunha eu paro. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu acordo, se eu acordar meia hora antes, eu vou dormir na hora da oração. Eu falei, mas o que você faz? Ele, eu acordo, eu tomo um banho, tomo um cafezinho e saio para pegar o ônibus. Eu falei, então acorde meia hora mais cedo, tome banho, faça o seu café e vai orar. Depois você sai para pegar o ônibus. Eu falei, você vai ter despertado, porque você tomou banho, você vai estar com o cafezinho lá para te acordar, aí você dá meia hora para o Senhor. Em vez de dar meia hora primeira quando você acordou, dá depois que você está acordado. Ele falou, eu nunca pensei nisso. Eu falei, aprenda. Aí ele começou a fazer isso. Ele falou, agora está dando certo. Porque agora eu acordo, já vou, tomo banho, faço meu cafezinho, aí eu tenho meu devocional com Deus. Depois que eu acabo o devocional, aí eu vou pegar o ônibus, aí começa o meu dia. Eu falei, tá vendo? Você dormiu de novo? Não. Eu falei, então, porque agora você despertou. Então, são situações que, à medida que o meu coração se dispõe, à medida que eu vivo o que Deus tem para mim. Amém? Amém. Espero que eu tenha atendido aí o que você pediu, Luiz. Você falou para mim que era para falar de motivação. Espero que eu tenha motivado o povo, não desanimado. O senhor deu instruções preciosas, né? Para você tornar realmente a nossa vida uma vida de oração, né? E ela casa muito, né, apóstolo? Porque às vezes as pessoas começam a orar
e ora por ela, ora pelas outras pessoas, entra em guerras que não são dela, né? Quando você vem para esse conceito de vestir a armadura antes de orar, você não sofre a retaliação de entrar numa oração com uma outra pessoa. Sim, sim. Orar por uma outra pessoa é a maior prova de amor que você pode dar. Uhum. Sabe? A maior prova de amor que você dá para alguém é quando você ora por ela. A maior prova de cuidado é quando você ora. Sabe? Quando você expressa esse nível de oração por ela. Né? E não necessariamente a pessoa precisa saber ou ela precisa ouvir, mas você está orando. Deus está vendo isso. A sua disposição de orar por aquela pessoa. Esse nível de oração. Agora, sobre orar por causas de outra pessoa, né? De você entrar em guerras por outra pessoa. Né? Nunca entre numa guerra sem primeiro ouvir de Deus se realmente é para você fazer isso. Uhum. Sabe? Porque às vezes a gente vai orar por alguém que Deus não quer que você ore. Né? Às vezes você vai orar por uma situação que Deus vai falar assim, não ora, não é para orar agora. Não é para orar por isso. Né? Eu várias vezes, irmãos, já algumas vezes, né, eu orar por alguma situação, de repente eu estou orando por uma pessoa e Deus fala assim, para de orar. Eu falo, mas Senhor, Deus falou assim, eu não consigo tratar daquela pessoa por causa da sua oração. Toda vez que eu vou tratar aquela pessoa, você ora. E aí eu paro a minha mão. Então, deixa eu tratar. A gente faz isso muito com o filho, né, irmão? Você olha aquela situação, fala, Senhor, livra, Senhor, não deixa, Senhor, tem misericórdia. E você fica fazendo assim e nunca cresce. Aí quando você aprende a sair fora, né? Às vezes eu vejo e falo, Senhor, vai meter a cara na parede. Deus, vai ser um estrago. Aí eu falo, mas eu vou ficar quieto. Deixa Deus fazer. Por quê? Vai crescer, vai aprender, vai fazer. Aí depois vai aprender a se levantar, vai aprender. E às vezes a minha oração, quando eu entrar ali na frente, eu barro Deus de fazer as coisas. Então, às vezes a gente entra em guerra pelos outros, que não é para entrar. E Deus está dizendo, não entra, deixa eu tratar. Sabe? Não entra lá na situação, não, deixa eu fazer, não deixa entrar. Né? Às vezes a gente quer tanto evitar coisas que Deus não está querendo, Deus está querendo tratar mesmo. Então, a gente vê Deus movendo, trazendo. Uma das coisas interessantes que eu acho é quando, quando Jesus anda sobre as águas. Né? A primeira tempestade, Jesus está no barco. Então, é um nível de fé. Tempestade, para ele, Jesus está no barco. Na segunda, Jesus chega e a Bíblia diz que Jesus mandou, Jesus insistiu, Jesus deu uma ordem para que eles entrassem no barco. Por quê? Os negros não queriam entrar, não. O senhor vai com a gente? Não. Não. Se o senhor com a gente, a tempestade quase virou o barco, sem o senhor, então na roça. E Jesus, não, vocês vão. Por quê? Jesus queria ensinar eles. E eles vão, eles entram. Sabiam que ia chover? Não. Tinham ideia que ia chover? Não. Mas eles obedeceram. Jesus sabia o que ia acontecer. Mas Jesus queria ensiná-los a terem fé. Tanto é que quando Jesus chega perto deles andando sobre as águas, vai ter a passagem com Pedro, mas Jesus entra na água e fala assim, homens de pouca fé. Jesus estava ensinando fé sobre eles. Então, a gente entende ali que Jesus sabia que ia ter tempestade? Lógico que sabia. Mas Jesus manda que eles entrem. Dá uma ordem para eles. Insiste com que eles entrem. Sabe, o que eu aprendo com isso é que tem coisa na vida da gente que o Senhor sabe que vai ser difícil, mas Deus faz a gente entrar. Vai ter situações que vão ser complicadas. E o Senhor fala, vai que eu vou ensinar a fé para você. Vai entrar. Agora imagina se você precisa entrar num barco para que a minha fé cresça, para que eu aprenda, para que eu veja o Senhor, para que eu tenha testemunho. E de repente, alguém começa a orar para eu não entrar. Então tem luta na nossa vida que às vezes a gente precisa viver e às vezes tem
coisas que o outro precisa viver. Então, a nossa oração... Então, não entre na guerra sem Deus falar com você que é. Vai ter coisas que Deus vai falar assim, ó, ora agora. Ora agora. Entra naquela situação, ora por aquela pessoa, vai naquela coisa, ora por isso. Aí você vai, debaixo de uma direção. Isso vai ser tremendo, poderoso. Agora, não inventa conversa, não entra em oração que Deus o mandou, porque vai ser problema para você. Vai ser problema para você. Então, discernir também as guerras que eu vou entrar é primordial para eu não perder tempo. Para eu não perder tempo. E outra, fora que muitas vezes, quando a gente entra na guerra dos outros, quem leva a bombarda é a gente. Porque a gente se mete num lugar que a gente não deveria ter metido. E aí a coisa fica feia para o nosso lado. Exato. Então, ouça de Deus. Se Deus falar assim, não é, fica. Ah, mas vai sofrer. Deixa, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe ser Deus, a gente não sabe. Verdade. Né? Deus sabe ser Deus. É verdade, a gente quer ensinar Deus a ser Deus, e Deus sabe ser Deus, meu filho. Deus sabe ser Deus. Amém? Amém, apóstolo. Então tá bom, Uma vou coisa... ficar quieto falando se eu não acaba a live. O povo não tá achando ruim, não, pode ficar tranquilo. Vira vigília. Amanhã é feriado, não tem ruim, não. Amanhã é feriado. Tá bom. Tá tranquilo. Pelo amor de Deus. Povo, essa definição agora, mas o senhor acordou que hora hoje, apóstolo? Hã? O senhor acordou que hora hoje? 4h30. 4h30, né? Porque umas 10, umas 4h50 já começa a pitar aqui. Eu mando as coisas. Eu levanto, aí eu tenho meu tempo de orar, depois diante de Deus, aí eu vou para a palavra, aí Deus vai me dando coisas, às vezes eu escrevo, e tenho meu tempo de devocional. Aí, o tempo que eu tenho, de manhã tá tudo sossegado, fico sozinho, aí vou, às vezes eu volto, às vezes quando dá umas 6 e pouco, eu fico com sono, aí às vezes eu volto para a cama, ou às vezes tem coisa que eu tenho que fazer, eu já engato uma coisa na outra e já vamos embora. E vamos embora. Eu fiz esse comentário só para poder chancelar aquilo que o senhor pregou, né? Referente a esse tempo de oração, porque eu sei que o senhor acorda cedo. Sei que tem dia que é 3 e pouco, tem dia que é 4 e pouco, chega a mensagem de algum texto, de alguma palavra que o senhor recebeu durante o seu devocional e o senhor está publicando. Então, assim, para você que está ouvindo essa live, para você que está assistindo, não é um discurso falado e não é uma organização vazia, é algo de ontem quem eu cheguei vive. 1 hora, né? Eu cheguei da peça, eu cheguei aqui em casa era quase 1 hora. Nós também, né? A gente chegou mais ou menos nesse período aí. Mesmo horário. Aí, quando foi 4 e pouco, eu já estava de pé. Que é meu horário normal de acordar mesmo. É meu horário normal. Que eu gosto de ter esse tempo com Deus, esse tempo de cedo, assim. E às vezes, quando Deus me pede, eu acordo às 3, que é o tempo o tempo de oferta, tal, né? Então, às vezes, 3 horas eu acordo quando Deus me pede. Geralmente, quando Ele me pede especial, alguma coisa, por um tempo, aí eu fico tempo acordando 3 horas. Mas meu horário normal, assim, do dia a dia é 4, 4h30. É o horário que eu levanto, que ou quando eu dou meu tempo para Deus. É o horário que eu tenho para ter exclusivo eu e Ele. Eu e Ele. Porque depois começa já, a galera já vai, aí tem coisa, aí começa, aí eu não consigo. Mas sabe, Luiz, eu acho o seguinte, eu acho que cada um tem o seu tempo. Sim. De manhã, eu estou muito mais ligado. Eu acordo desse horário, e não é que eu acordo com sono, sofrendo. Não, eu acordo porque é o meu normal. Eu acordo assim, super bem. Entendeu? Eu não acordo com sono, que sacrifício acordar 4h30. Não. Eu acordo bem, acordo de boa, acordo sem relógio, não põe relógio para despertar, eu mesmo acordo. Então, eu acordo super bem, eu acordo animado, acordo bem, acordo, sabe, leio, faço, tal. É o meu organismo que trabalha assim. Mas eu sei que tem pessoas que acordar de manhã, assim, para elas é um sacrifício realmente.
acordar meia hora mais cedo, né? Porque o metabolismo dele funciona de maneira diferente, sabe? Então, eu vejo assim, eu não consigo, né? Que nem agora, acabando a live, eu vou, né? Vou comer alguma coisa, tomar um banho e catibum na minha cama. Entendeu? Que horas são? No máximo às 10 e pouco eu já estou deitando, dormindo. Tem gente que esse horário de 10 horas é quando a pessoa está mais acordada. O que eu acho uma pena é que a pessoa chega do serviço, toma banho, fica um pouquinho e tal. Em vez de ter esse tempo que ela está mais animada, que ela vá para Deus, ela vai para a Netflix. Ela vai ver série, ela vai ver videozinho da internet. Entende? Então, cada pessoa ela tem o seu tempo. Né? Ela tem o seu mover, aquilo lá. Né? É igual o seu apóstolo, Maurício. Né? O Maurício funciona muito à noite. O negócio do Maurício é à noite. Tudo para ele funciona à noite. Né? Já aconteceu de eu estar acordando e Maurício não ter ido dormir. E a gente está conversando, troca as coisas e tal. Ele fala assim, eu vou dormir agora. Eu falei, mas eu acabei de acordar. Porque é o contrário. Então, ele consegue fazer muitas coisas de madrugada antes de dormir. Porque né, a gente entrava em conflito quando viajava junto. Né? Porque eu dormia com as galinhas e ele ficava acordado. Então, às vezes, quando eu acordava 5 horas da manhã, 4 e pouco, 5 horas, super bem e tal, e ele estava pegando o período dele de sono. Né? Então, eu tinha que sair às vezes ficava no hotel, no mesmo quarto, às vezes eu tinha que sair um pouquinho, aí às vezes, se era um quarto que tinha algum ambiente assim que eu pudesse ficar para ler a Bíblia, senão às vezes eu me trocava, eu saía do quarto, porque ele estava dormindo, então, ao contrário, e ele fazia a mesma coisa, às vezes eu estava dormindo, ele ia para outro ambiente, tal, queria ter o tempo dele de coisa, de devocional, de busca, porque era um metabolismo diferente. Agora, o que eu quero é assim, se a gente descobre isso na gente, que a gente dê esse melhor para Deus. A gente não deu o pior. Uhum. Né? Que a gente consiga dar o melhor. Então, o meu melhor é acordar esse horário. É o meu melhor do dia. O melhor do dia. Eu falo, eu não presto para nada à tarde. A tarde, para mim, é uma coisa... Porque a tarde é quando o meu metabolismo mais cai. Assim, minha mais cai. Então, se eu estou em casa, é quando eu vou tentar dormir um pouquinho, dou uma cochiladinha de tarde, né? É quando eu não marco nada, porque é o período que eu vou estar marcha lenta. Depois, quando vai dando umas 6 horas da tarde, eu vou animando de novo, aí eu fico um pouquinho mais animado até dormir. Mas é o período. Então, quando a gente descobre como é o nosso metabolismo, eu procuro dar o meu melhor para Deus. Qual é o meu melhor? Esse horário. Esse horário. Eu vejo Silvana, por exemplo. Né? O melhor horário de Silvana, que ela está mais desperta, assim, é entre 10 horas da manhã, que ela já levantou, tomou café, cuidou das coisas. 10 horas ela está plena. Né? É o horário que ela tira para Deus. Então, ela nunca marca nada 10 a meio-dia, por exemplo. É o horário que ela vai ter, ela entra ali, ela vai orar, ela vai buscar Deus, ela vai ler as coisas dela. Tal. É um período que ela consegue, porque é o período, o melhor horário que ela está desperta para fazer as coisas. Então, quando a gente descobre isso na gente, e a gente tem a disponibilidade de dar o melhor para Deus, a gente procurar dar o melhor tempo. O melhor tempo de Deus. Ah, mas apóstolo, eu não consigo dar. Então, dá de manhã. Dá o teu melhor horário antes de você começar o seu dia. Dá um tempo para Deus. E o dia que você tem uma folga, amanhã é feriado, como você disse, ou eu não trabalho sábado e domingo, então sábado e domingo eu posso dar um outro horário. Entende? Eu acho que tudo vai da minha vontade, da minha disponibilidade e de, como eu disse já, né? Que aonde está meu coração, ali está onde está o meu tesouro, meu coração está ali. Então, onde está a minha prioridade, aonde eu vou me dedicar ao Senhor. Né? Onde eu vou mergulhar em Deus. Né? Então, Amém. a disponibilidade do tempo está nisso. Então... Amém, apóstolo. A Amém. gente é sempre um prazer ouvir o senhor falar, né? Amém. Domingo nós estamos juntos, né? Domingo nós estamos juntos.
Sim! A gente está falando aqui, pessoal, logo antes do senhor chegar, né? Que domingo estaremos juntos aqui na nossa Páscoa, não é isso? nosso culto de Páscoa. Esse ano a gente não conseguiu fazer o jantar, mas nós vamos fazer um culto. Amém. Porque é importante celebrar. Sim, com certeza. É poderoso celebrar. Poderoso. Os céus estão abertos para um tempo glorioso. Sabe? Os céus estão abertos para milagre do Altíssimo e para manifestação do Cordeiro. Verdade. E isso é poderoso. Isso é tremendo. Jesus é um tempo, é a festa da manifestação do Filho. E isso é tremendo. Pentecoste é a manifestação do Espírito e tabernáculo é a manifestação do Pai. Então agora é a manifestação do Filho. Sabe? É o nascimento da igreja. Né? Igreja não nasceu em Pentecoste, igreja nasceu em Páscoa. Amém? Ah, por quê? Domingo eu falo. Vou falar agora, não. Porque Um gostinho Pentecoste. você está ouvindo. Se você quiser ouvir mais sobre isso, venha domingo celebrar conosco. Isso aí. Amém. Amém. Também quero convidar o pessoal para o congresso. A gente está em Páscoa. A gente vai fazer o congresso de Páscoa, o congresso da rede. A gente faz pela Rede Voar, né? Que é a rede que eu cuido, eu e Silvana. A gente faz 3 grandes congressos do ano. A gente faz durante as festas. Então, é o congresso de Páscoa, de Pêssah, o congresso de Shavuot, que é Pentecoste, e de Sukkot, que é de Tabernáculo. Então, dia 15, a gente vai fazer o de Pêssah. Vai ser lá na igreja da Manancial da Promessa, lá na Vila Carrão. Eu tenho colocado já um pôster e tal. Então, com endereço, na rua, acho que é 19 de janeiro, 19 de janeiro, acho que chama a rua lá. E vai ser o dia todo, começa às 9 da manhã, e a administração de Páscoa, libertos para prosseguir. A palavra que Deus deu para a gente foi em Gálatas 5:1. Somos livres para a liberdade. Então, a gente vai estar falando disso. Né? Então, dia 15 é nosso congresso de Páscoa. Né? É um sábado, é o dia todo. Né? A gente estava hoje aceitando horários, então pode levar criança, tal, tem as inscrições. Então, para você fazer, eu tenho postado já bastante, falando sobre o congresso. Então, vai ser um tempo bem poderoso. É o congresso de Páscoa também dentro desse grande mover de Deus aí para esse mês. É um mês tremendo do Senhor, tremendo de graça aí de Deus. Né? E tenho certeza que domingo também vai ser um grande chamado do Senhor aí para nós nesse tempo aí que a gente vai estar junto de Páscoa. Amém? Amém. Tenho Vamos orar? certeza. Apóstolo. Muito obrigado. Vamos lá. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que a gente mergulhou na tua palavra, no teu ensino. Senhor Deus, não sou eu, é o Senhor, e ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor acrescente aos corações aquilo que eu não consegui. Senhor Deus, que o teu Espírito trabalhe, traga. Eu quero te pedir, Pai, restaure e renova as armaduras. Senhor Deus, Pai, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, Pai, as sandálias, Senhor Deus, do testemunho, a espada da palavra, o capacete da salvação. Senhor Deus, coloca sobre os teus filhos também a disposição de intimidade, de busca e de oração. Pai, que o Senhor ative no coração, Senhor Deus, de cada um que ouviu e que vai ouvir essa live. Senhor Deus, que o amor, a vontade, o desejo da oração cresça nos corações, Pai. Senhor Deus, que essa vontade de ter essa intimidade, de ter um coração quebrantado, contrito, que atraia ao Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, a um mergulho poderoso, Senhor Deus, Pai, no Senhor, e que possamos encontrá-lo, Senhor Deus, na nossa oração, na nossa vida de intercessão, Senhor Deus, num crescimento
para louvor e para glória do teu nome, Pai. Senhor Deus, eu abençoo, Senhor Deus, a igreja, abençoo a vida dos teus pastores. Senhor Deus, Pai, que esse tempo que nós estamos vivendo de Pêssah, Senhor Deus, os céus sejam abertos e a manifestação do Cordeiro, do Filho de Deus, poderoso, ressurreto, esteja sobre nós, Pai. Senhor Deus, o Cordeiro e o Leão se manifestem nesses dias, para louvor e para glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não estou te ouvindo. Você liberou? Amém. Agora eu... Gente, para quem se interessou, eu copiei aí lancei uma mensagem aí para inscrição do Eventbrite. Então, quem tiver disponibilidade... Por favor, vai lá. Tá aberto. Agora. Tá ouvindo agora? Sim. Sim. Apóstolo? Estou ouvindo você. Está me ouvindo? Eu estava falando, apóstolo, eu coloquei nos comentários o link. Amém, obrigado. Para o pessoal poder se ver e participar do congresso. Você que está assistindo a live, estou ouvindo. Estamos com delay aí. Galera, o link está aí. A Casa Efraim vai colocar no grupo também o post, o link, para quem quiser já fazer sua inscrição. Tá bom? Beleza? Beijo a todos. Apóstolo obrigada. Sandro, muito obrigado. Manda um beijo para o apóstolo. Vocês. Deus abençoe. Amamos vocês. Nos vemos domingo. Gente, domingo, vocês mais convidados para ter mais uma palavra poderosa sobre Pêssah. Beijo. Boa noite. Deus abençoe. Também te amamos.